Olá, alunos de Direito Penal 2. Sem maiores delongas, vamos para o nosso último conteúdo, que são as causas de extinção da punibilidade, juntamente com a prescrição, né? Prescrição é uma das causas de extinção da punibilidade. A gente vai estudar agora os artigos 107 a 120. Como eu disse, a prova final vai ser disponibilizada agora mesmo. O material escrito está muito bem explicado. Também vai ser disponibilizado, tá? Vamos fazer uma coisa mais simples, porque já deu o que tinha que dar, né, gente? Então, a extinção da punibilidade ocorre, até vou me dar o direito de ler muita coisa, quando o Estado perde o direito de iniciar ou prosseguir, né, com a persecução penal. O que é, né? Persecução penal, ação penal, execução da pena, julgamento, tudo. Essas situações são caracterizadas pelas causas expostas no artigo 107 do Código Penal. Quais são essas causas? Morte do agente. Morreu, né, gente? Aqui no Brasil a pena é personalíssima, ela não passa, a pena, né? Ela não passa para herdeiros, sucessores. 2. Abolitio criminis, que é a descriminalização de uma certa conduta até então considerada criminosa, extinguindo todos os seus efeitos, condenações e tudo mais. Isso está no artigo 2º do Código Penal, vocês já devem ter estudado. 3. Decadência, só ocorre nos crimes de ação penal privada ou nos crimes de ação penal pública condicionada à representação pelo transcurso do prazo decadencial, que a gente viu na aula passada, de 6 meses. Passou 6 meses, não fez a representação, nem ofereceu a queixa-crime, então acontece a decadência e extingue a punibilidade. 4. Perempção, que é correspondente à sanção sobre a perda do direito de prosseguir com a ação imposta ao autor da ação penal privada, pelo abandono e inércia da ação por 30 dias, pela morte do ofendido, ou também chamado querelante, e não houver, né, no caso da ação penal privada, pode haver, no caso do ofendido, habilitação dos sucessores. Do ofendido, não do ofensor. E a prescrição, que é o que nós vamos estudar agora mesmo de uma forma mais aprofundada. O que é a prescrição? É o exercício da pretensão punitiva ou executória do Estado, né, num certo período de tempo determinado pela lei. Assim, o Estado perde o direito de processar, julgar e executar a pena de um infrator. O 6º caso é a renúncia. Ocorre como vítima abre mão do seu direito de oferecer a queixa-crime. Isso também nos crimes de ação penal privada. Tá? Ocorre também quando o ofendido perdoa o ofensor. Ações penais privadas. E só lembrando que o perdão oferecido a um ofensor, se tiver mais de um ofensor, se estende a todos os outros. Existe o caso do perdão judicial, que é o perdão concedido pelo Estado ao réu, deixando o juiz de aplicar a pena, embora haja reconhecimento da prática da ação criminosa. E isso só pode ser aplicado em situações devidamente previstas na lei. Tá? 8º, a retratação do agente, que em alguns crimes o agente assumindo publicamente, né, de uma forma determinada pela lei, né, que o crime por ele praticado foi um erro, um engano, ou, na verdade, foi uma coisa falsa, uma falsa imputação, muito comum nos crimes contra a honra, de difamação e calúnia, ok? Outra forma de extinção da punibilidade é a anistia, que ocorre quando a lei extingue o crime e seus efeitos, beneficiando todos que praticaram um determinado crime numa determinada época. Tá? É só vocês lembrarem da ditadura militar, crime da anistia, a lei da anistia, que isentou todo mundo que tinha praticado crime naquela época e tudo. O chamado indulto e a graça, né? Nós vamos colocar os dois no mesmo aqui, que é o resultado da concessão pelo presidente da República do perdão de determinado crime a determinada categoria. Isso é um indulto. A determinada categoria ou grupo de pessoas. Já a graça, que é muito rara, é a concessão dessa extinção da punibilidade pelo presidente da República a uma pessoa em especial.
Tá, vamos entender agora o que é prescrição, tá? E existem dois tipos, nós vamos começar com o primeiro. Prescrição da pretensão punitiva ocorre quando, pelo decurso de tempo, o Estado perde o direito de processar e julgar. Então, passou um tempo, o Estado não faz nada, o Estado, né? O Estado, ele perde o direito de processar e julgar a pessoa, né? Esta acontece antes da sentença. A prescrição da pretensão punitiva, ela ocorre até antes da sentença, do trânsito em julgado da sentença. E se a pessoa tem a incidência desse tipo de prescrição, nada consta na ficha dela, nada. Incidência, culpabilidade, absolutamente nada. É como se ela fosse primária, como qualquer outra. Os prazos da prescrição da pretensão punitiva estão no artigo 109, tá? E tem por base a pena em abstrato, ou seja, para fazer o cálculo dessa prescrição, desse tempo em que o Estado não age e aí perde esse direito de processar e julgar, tá? Ele é com base na pena em abstrato. O que é a pena em abstrato? É sempre a pena máxima. É a pena máxima prevista na lei em que a pessoa se enquadrou, no tipo penal em que a pessoa se enquadrou, ok? A contagem inicial da prescrição da pretensão punitiva ocorre do dia em que o crime se consumou. Se for uma tentativa, né? Se for um crime em forma de tentativa, no dia em que cessou a atividade criminosa. Se for um crime permanente, aqueles crimes que perduram pelo tempo, vai ser o dia em que cessou a permanência, por exemplo, sequestro, né? Cárcere privado, a pessoa fica um tempo. Então, no dia que cessou a permanência, cessou, que descobriu ali a pessoa, tudo, né? É que começa a contar, no caso desse tipo de crime. Se for crime relativo à falsificação de registro público, falsificação em geral, bigamia e tudo mais, a data para começar a contar o prazo prescricional é a data em que se ficou sabendo da falsificação, em que se ficou sabendo dessa falsidade, tá? Aplicam-se as penas restritivas de direito no mesmo prazo das penas privativas de liberdade no caso da prescrição, ok? Bem, mas não é tão fácil assim. A interrupção do prazo prescricional, ele acontece, né? O Estado, ele tem lá o direito de processar e julgar, se ele não faz nada, corre o prazo prescricional. Só que conforme for as atitudes do Estado, os membros das autoridades, esse prazo, ele é suspenso, ele é interrompido. E quando significa que ele é interrompido, significa que ele é zerado. Então, a partir daquela data que foi interrompida, é como se não tivesse ocorrido nenhum tempo de prescrição, tá? O que vai interromper o recebimento da denúncia ou queixa-crime, o primeiro caso. O segundo caso é pronúncia. Pronúncia é caso de crimes tribunal do júri, que é crimes dolosos contra a vida. Pronúncia é uma sentença que confirma que vai haver júri mesmo, tá? 3. Pode ser pela decisão confirmatória da pronúncia, que a pronúncia é uma sentença, então a pessoa pode recorrer. Recorrendo, né, não tendo sucesso no recurso e confirmando essa pronúncia, que é a confirmação que vai ter o tribunal do júri, tá? Essa data também de confirmação, ela interrompe a contagem do prazo. E pela decisão irrecorrível, né? Então, por exemplo, aconteceu tudo, e aí foi julgado, né? Aconteceu o julgamento, estava demorando para caramba, aí aconteceu o julgamento, não tem mais recurso, ou seja, transitou julgado, também, obviamente, esse prazo vai ser interrompido, tá? Isso vai se relacionar mais com outro tipo de prescrição que nós vamos estudar agora, que é a chamada prescrição da pretensão executória. Ela é diferente da outra prescrição, porque essa aqui vai ocorrer após a sentença condenatória, enquanto a outra acontecia antes da sentença condenatória. Então, definindo melhor, né, ocorre quando houver julgamento regular, ou seja, aconteceu o julgamento todo certinho, mas o Estado não consegue, dentro de um certo prazo, executar a sentença,
Então, aí ele vai perder o direito de executar a sentença. O artigo 110 prevê que esse tipo de prescrição regula-se, ou seja, né, vamos lá, regula-se não pela pena prevista na lei, mas sim tem por base a pena da sentença. Enquanto na prescrição da pretensão punitiva, a gente tinha por base para contagem de prazo prescricional a pena em abstrato, ou seja, a pena máxima que estava escrito no tipo penal, na prescrição da pretensão executória é a pena que está determinada na sentença, porque é esse tipo de pretensão, né, de prescrição da pretensão executória, ela, igual eu falei, ela acontece quando houve julgamento, mas o Estado perde o prazo para poder executar a sentença, tá? Por isso que ele tem por base a pena que veio na sentença, tá? E caso esse condenado ele seja reincidente formalmente, segundo, né, os paradigmas do artigo 64, o prazo prescricional aumenta um terço, além do que já é determinado por lei. Os prazos da prescrição, que a gente vai chamar de prescrição da pretensão executória, também estão no artigo 109. Só que o cálculo você vai fazer em cima, não da pena em abstrato. Você vai relacionar a pena que veio na sentença com os prazos determinados no artigo 109. É igual eu escrevi aqui. O número de anos para cálculo da prescrição executória, que é essa, né, após a sentença, terá por base os anos de condenação previstos na sentença. No caso desse tipo de prescrição da executória, é importante salientar que os outros efeitos da sentença, que não seja prisão, né, a pena em si, ela vai continuar valendo, tá? Então vai ter que indenizar, suspensão de direitos eleitorais e tudo. No outro tipo de prescrição, que é a prescrição da pretensão punitiva, se acontecia, a pessoa ficava limpinha, não tinha efeito nenhum. No caso da prescrição executória, que é a que a gente está vendo aqui agora, tá? Tirando a prisão, os outros efeitos continuam. Bem, a contagem do prazo desse tipo de prescrição, que é executória, começa quando? Começa primeiro do dia em que transitou o julgado a sentença condenatória para a acusação. Vocês vão ver processualmente que existe um prazo para a acusação e um prazo para a defesa. Então, quando transita em julgado, quando acaba, não tem jeito, para a acusação, começa a contar aí o prazo prescricional para a prescrição executória. 2. Da data em que foi revogado o sursis. Porque às vezes a pessoa está no sursis, né, não acontece mais nada, tal, aí o sursis vai e acaba sendo revogado, mas eles não pegam a pessoa. O dia que o sursis foi revogado, começa a contar o prazo da prescrição executória. Ou então, da data em que foi revogado o livramento condicional. Então, teve isso, né? Livramento condicional foi revogado por algum motivo e aí a pessoa não é achada nem nada. Então, a partir do dia em que foi revogado esse benefício do livramento condicional, também começa a contar o prazo para a prescrição executória, tá? Bem, também eu acho que a data mais importante para contar aí é do dia que se interrompe a prescrição, porque a pessoa ela é pega e aí começa a sua execução. Ou então ela estava já em execução, aí sei lá, fugiu, suspendeu, alguma coisa assim, deu linha, né? E aí, na hora que essa pessoa é recapturada, aí nessa data de recapturação, isso aí também inicia a contagem da prescrição executória, tá? É interessante observar que nos casos que tem sursis ou livramento condicional, a prescrição, nesse caso, ela vai se reger pelo restante de pena que a pessoa tinha para cumprir. O restante da pena, não a pena toda da sentença, tá?
Agora vamos pensar nos apontamentos gerais das prescrições, tá? E outras observações importantes. A pena de multa, tá, gente? Se ela for aplicada sozinha, ela prescreve em 2 anos, tá? No dia em que transita em julgado. Agora, se a pena de multa for aplicada junto com outra pena, ela vai prescrever junto com a outra pena, tá? É importante lembrar disso. Outra coisa extremamente importante é que os prazos prescricionais, eles vão ser reduzidos pela metade, tá? Quando o criminoso era, ao tempo que ele praticou o crime, menor de 21 anos, tá? E também serão reduzidos pela metade se, na época da sentença, o infrator tinha mais de 70 anos, ok? Bem, vamos entender agora as causas que impedem a prescrição da pretensão punitiva, que é aquela antes da sentença, tá? Ou seja, que causas em que o prazo não é contado? Enquanto não resolvido em outro processo, uma situação do qual depende a existência do crime. Então, por exemplo, são crimes conexos e tudo mais, precisa resolver um processo que está tramitando para saber se aquele outro no qual você está enquadrado existiu de fato. Então, enquanto não resolve um processo que, né, esse seu é dependente dele, então não tem como contar o prazo prescricional, tá? E também não se conta o prazo prescricional antes da sentença, a prescrição da pretensão punitiva, enquanto o agente estiver cumprindo pena no exterior, caso isso ocorra, né? Isso é raro, né, no mundo criminal. E a causa que impede a contagem de prazo para prescrição da pretensão executória, que é aquela após a sentença, é enquanto o condenado estiver preso por outro motivo. Ele está preso por outro motivo. Aí saiu a sentença dele, de outro caso. E aí vai começar a contar? Não conta, porque ele está cumprindo pena por outro motivo. Uma observação aqui também muito importante. Segundo o artigo 118, as penas mais leves, vamos considerar PRDs e multas, que é o que a lei considera, se aplicadas com outras mais graves, igual a gente falou, né? Pena de multa mais pena de prisão, tá? As mais leves, a gente acabou de falar isso, né? As penas de multa, se aplicadas com outras, né? Porque as PRDs geralmente são substitutivas, então a gente nem considera aqui no caso. Então, se a pena de multa foi aplicada junto com outra pena, ela vai prescrever não em 2 anos, mas sim no mesmo tempo em que a outra pena que foi aplicada junto vai prescrever também, tá? Então, gente, só pra gente entender também outras coisas, em caso de concurso de crime, seja lá que concurso de crime for, se for concurso formal, se for concurso material, se for crime continuado, não interessa. Em caso de concurso de crime, olha como é que a lei é rigorosa nesse caso. A extinção da punibilidade, ela não vai ser juntando tudo, não, é pela lógica, né? Até porque a extinção da punibilidade, ela vai depender muito da pena em abstrato. Portanto, no caso de concursos de crime, tá? A extinção da punibilidade, seja por qual motivo seja, tá? Vai acontecer de crime em crime e não da junção de todos os crimes, certo? E por fim, gente, só para encerrar mesmo, agora a gente encerra a parte geral do Código Penal, a parte, né, depois aí no próximo semestre, crimes em espécie, que é muito mais legal, muito mais leve, né? Nós vamos entender o artigo 120, que é: caso haja perdão judicial, aquele concedido por motivos legais, o crime não que a pessoa cometeu, ela cometeu, só que ela teve o perdão judicial. Então, se teve perdão judicial, tá? O crime que ela cometeu nunca vai constar na ficha dela como uma reincidência. Então, gente, basicamente é isso. Eu peço desculpas por tudo. Eu não vou passar exercício para vocês hoje, eu vou passar a prova e eu vou dar uma dica muito valiosa. Façam a prova de acordo com o material escrito que eu passei para vocês. Vocês vão se dar super bem,
uma prova que eu fiz, eu não tirei de internet nem nada. E aí é a dica que eu dou. Foi um prazer estar com vocês, para não ficar diferente. Vida longa e próspera.